O Bahia só empata com o Fluminense do Piauí, está eliminado da Copa do Nordeste, edição 2023. O futebol baiano, né, também, além do Bahia, está eliminado. Lembrando que Vitória, também Atlético de Alagoinhas já estão eliminados da Copa do Nordeste. Falta ainda uma rodada, né? O Bahia fechou a sétima rodada, né? Todos os outros clubes haviam jogado na semana anterior e o Bahia, né? Agora há pouco acabou de empatar, saiu perdendo o jogo para o sub-20 do Fluminense do Piauí, né? O Fluminense do Piauí que trouxe a base do time sub-20 e conseguiu parar o Bahia, né? O Bahia, a gente até fez um vídeo falando sobre isso, ao Bahia só restava vencer, né? O Bahia iniciou muito mal a Copa do Nordeste, perdendo para o Sampaio Corrêa, né? Tomou aquela goleada também do Fortaleza lá na Arena Fonte Nova e também foi goleado, né, de forma humilhante para o Sport 6-0. Então o Bahia fazia uma campanha muito ruim, muito abaixo do esperado. Então, a única equipe que o Bahia tinha vencido na Copa do Nordeste foi a equipe do Atlético Alagoinhas, que também é uma equipe do futebol baiano, né? Lembrando que o clássico Bavi, o Bahia só conseguiu empatar e por pouco não perdeu, né? A desclassificação do Bahia ela é merecida, né? O desempenho do Bahia não confere, né, com os times que já têm vaga assegurada na Copa do Nordeste, né? E se a gente pega o desempenho que o Bahia apresentou até aqui, ele não, de fato, não merecia. Não é injusta essa desclassificação do Bahia, né? Mas porque o Bahia, o Bahia é agora um clube do Grupo City, o Bahia gastou, pelo que a imprensa divulga, aproximadamente R$ 70 milhões em contratação, mas o futebol não condiz, né? Não condiz minimamente com o Bahia. Não importa se o Bahia nessa era City, se seja o Bahia Associação, não importa. É inadmissível, né, o papelão que o Bahia tem feito até aqui em campo. E é preciso refletir, né? Eu acho que é preciso refletir essa eliminação do Bahia. A eliminação do Bahia, ela não aconteceu hoje, na noite dessa terça-feira, né, 14 de março, deixar registrada a data. Ela não aconteceu nessa data, né, nesse jogo contra o Fluminense do Piauí. Essa eliminação do Bahia, ela vem sendo escancarada rodada após rodada, seja no Campeonato Baiano, que o Bahia vem de derrota no jogo de ida da semifinal para o Itabuna, onde o Bahia poderia, inclusive, ter perdido por mais, né? 1-0 ficou barato pelo segundo tempo do Itabuna, desculpa. Então, o Bahia, ele vem dando sinais, né, de um time, a gente não pode nem falar tecnicamente, mas o Bahia vem dando sinais assim de frouxidão. É uma equipe que não briga pela bola. Hoje era nítido, seria o jogo da vida. O Bahia tinha que vencer. Hoje o Bahia não restava outra oportunidade que fosse vencer e depois tentar fazer a sua parte na Arena Fonte Nova, claro, e aí depois torcer para a combinação de outros resultados. Mas o Bahia sequer foi competente, né? Sequer o Bahia teve competência para fazer a sua parte. Mas o que é preocupante não é somente essa eliminação na Copa do Nordeste, né? O que é preocupante é que o Bahia vai enfrentar a Série A mais difícil dos últimos tempos, né? Essa Série A ela terá, né, a maior quantidade de clubes, né, daquele famoso clube dos 13, né, ou seja, aqueles grandes equipes. Nós teremos uma Série A pela frente com os 4 paulistas, né, ou seja, 5 com o Red Bull Bragantino. Nós teremos os 4 grandes do futebol carioca, os 2 grandes de Minas, os 2 grandes do Sul. Né? Ou seja, nós teremos um campeonato brasileiro muito difícil, né? Um campeonato brasileiro muito competitivo. E competitivo, de longe, é esse Bahia dessa nova era, né? Esse Bahia City, que não é competitivo. É um Bahia que contrata, é um Bahia que fala de filosofia, é um Bahia que fala de scout, mas é um Bahia que não joga. Não adianta você ter uma conversa bonita, você ter a teoria. O futebol se resolve dentro de campo. E dentro de campo o Bahia tem errado muito. Porque o que você. A contratação, a preparação, né, tudo que é feito, ela se traduz dentro do campo.
E o Bahia hoje já está chegando, com esse jogo de hoje, acho que são 19 jogos, o Bahia vai chegar ao 20º jogo na temporada. Não há justificativa para uma apresentação tão ruim. Aí pode haver o questionamento, mas foi um Bahia reserva, né? Foi um Bahia reserva, sim. Mas ainda assim, esse Bahia reserva, né, com alguns medalhões, né? Por exemplo, hoje nós tínhamos, eu vou até colocar a escalação aqui, só para você, né, se situar. O Bahia tinha, assim, que é titular barra reserva. Né? O Klaus é reserva, de fato, o Matheus Klaus, que falhou no lance do gol, e não só o Klaus tem falhado, o Marcos Felipe também tem falhado também no gol do Bahia. O Cicinho, que é um reserva barra titular, titular barra reserva. Aí a dupla de zaga, David Duarte e Miquel, né? O Rian, lateral esquerda, que é também um reserva, mas muito utilizado. Aí nós temos o meio-campo, que pode ser um titular. É um reserva, mas é um trio de meio-campo com Diego Rosa, Iago Felipe e Mugni, que pode perfeitamente ser um meio-campo titular. Inclusive, alguns jogos, né? Pode a gente acompanhar o Bahia com essa formação. No ataque, né, o Patrick Veron, que é reserva. O Kaique, que já foi titular, hoje não tem condição alguma de ser titular do Bahia. E o Arthur Salles, o estreante da noite. Então, esse foi o Bahia, né, que entrou em campo, e foi o Bahia que conseguiu essa façanha, claro, negativa, né, esse vexame, faz parte aí desse vexame do Bahia, que pelo segundo ano, né, pelo segundo ano consecutivo, o Bahia para na primeira fase da Copa do Nordeste. Então, assim, na minha opinião, o Bahia segue pressionado para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. Contudo, é uma pressão que o Bahia vai ter que se superar. É uma pressão que o Bahia vai ter que lidar. Porque o baiano agora, na minha opinião, é a única possibilidade de o Bahia levantar um troféu na temporada. Não é aqui falando que é impossível, mas é muito difícil o Bahia ser campeão do Brasileirão, é muito difícil o Bahia ser campeão na Copa do Brasil, porque a Copa do Nordeste quer outro título viável, né? Possível, apesar de que dentro de campo o Bahia, em momento algum, nessas 7 rodadas que disputou, mostrasse ou demonstrasse que teria condição alguma de brigar pelo título da Copa do Nordeste. Isso foi ficando claro, jogo após jogo, né? Seja na derrota para o Sampaio Corrêa, no empate para o Ferroviário na Fonte Nova, no empate também com o Vitória, aquela derrota, aquela goleada sofrida para o Fortaleza, para o Sport, agora esse grande vexame, né? 1-1 fora de casa, mas, gente, é o Fluminense do Piauí, que levou um time sub-20 e conseguiu aí arrancar um empate, né? Ou conseguiu somar um ponto, né? Juntamente com o Bahia, né? Então o Bahia segue ali na vice-lanterna, né? Era o lanterna, com esse um ponto vice-lanterna do grupo B, né? Mas, como a gente disse, agora está eliminado. Só resta o jogo contra o CRB no próximo meio de semana para cumprir tabela, mas é um Bahia que assusta, porque a Série A é logo ali. Né? E o que isso pode ocasionar? Né? Quais serão os reflexos dessa eliminação? Assim, eu diria logo de início, o choque de realidade, que na verdade esse choque de realidade ele já veio antes, né? Esse choque de realidade, para mim, ele veio naquele 3-0 contra o Fortaleza, ele veio naquele 6-0, aí foi assim, o choque de realidade com aquele balde de água fria contra o Sport do Retiro. Então, é muito nítido que esse Bahia não consegue competir. E olha que esse Bahia não consegue competir com times de divisões inferiores, né? O Bahia, time de Série A, perdeu, né? Que foi o Fortaleza. Time de Série B, Sampaio, Sport, perdeu. E teve muita dificuldade com equipes, por exemplo, que o Bahia chegou a vencer, como o caso do Camboriú, que é um time Série D e às vezes sem divisão, um time muito jovem na história do futebol. Então, assim, é uma situação vexatória do Bahia. Fica aí a expectativa de um rumo
de rota, né? Será que será o suficiente para o Paiva cair? Será que o Paiva vai conseguir tirar mais desse elenco? Das duas coisas, uma tem que acontecer, né? O Paiva cair, assim, o perfil do Grupo City é ter paciência. Agora, o que é muito nítido, a gente foi falando aqui, né? As contratações do Bahia, elas são muito frágeis para a Série A, são contratações que não condiz com o peso da Série A, são jogadores assim que ainda são promessas, mas não são realidade, e a Série A não permite esse tipo de aprendizado, né? Não se permite esse tipo de aprendizado na Série A, então o Bahia está brincando com o futebol brasileiro. Né? Se o Grupo City entende que o futebol brasileiro, né, que com esse time aí consegue competir, está enganado. O futebol brasileiro ele pode ser desorganizado, ele pode faltar tática, ele pode ter gramado ruim, mas é um futebol competitivo. E Paiva precisa acordar. Paiva precisa acordar. Ou muda ou vai cair. Né? Agora o elenco, Bahia precisa trazer muitos jogadores. Esse elenco definitivamente não tem condição de disputar uma Série A. E principalmente esse elenco não tem condição de disputar uma Série A no clube de massa como o Sport Clube Bahia. Né? Sabe que a torcida vai cobrar e eu não sei. Quer dizer, eu acho que não, eu acho que eu até sei. Eu acho que esse elenco não tem condição de passar pela pressão que eu sei que esse elenco está suscetível a passar pelos resultados apresentados. Então, é mais um vexame, né, dessa era City já no Bahia. Mais um vexame. Né? A gente teve vexames de partidas isoladas que deu assim uma amostra grátis, né, uma amostra grátis desse Bahia de arrepiar, né, de arrepiar de forma negativa, mas essa eliminação, né, a competição até aqui mais forte que o Bahia chegou. É claro que a Copa do Brasil ela é mais forte, mas a Copa do Brasil ela começa com adversários mais frágeis. E a Copa do Nordeste ela é mesclada, né? Você enfrenta adversários de Série A, de Série B, de Série C, de Série D, e o Bahia foi reprovado. Então, esse grande teste do primeiro semestre, o Bahia foi reprovado. O estadual salva a pele do Bahia nesse primeiro semestre? Na minha opinião, não. O estadual ele ajuda a amenizar o tamanho do estrago, o tamanho desse prejuízo, né? O tamanho dessa preocupação do Bahia. Eu acho que o Bahia precisa responder de forma imediata, precisa se classificar e classificar bem contra o Itabuna e depois vai ter que dar seus pulos aí e conseguir ser campeão baiano, porque senão o bicho vai pegar e o Bahia vai ficar numa situação muito complicada e aí pode começar o Brasileirão muito pressionado, o que acabaria sendo pior, porque o time já é ruim. Pressionado, começando o Brasileirão em baixa, pode se complicar ainda mais. Então o Bahia agora, se tinha a obrigação de, nesta noite, vencer o Fluminense do Piauí, agora se tornou uma missão, né? É missão do Bahia se classificar e se classificar bem contra o Itabuna, porque senão vai, né, vai cair muita gente, vai cair treinador, vai cair jogador, porque não tem condição. O elenco urgentemente precisa de reforços, precisa de jogadores, né, que suportam a Série A. Esse elenco que está aí, na minha opinião, está mostrando cada vez mais que não tem condição de disputar competições de alto nível. Então é isso. Né? O jogo, a gente tem muito pouco para falar, um jogo ruim, sem criatividade, um Bahia no primeiro tempo sem vontade, no segundo tempo ali até que melhorou, né, com as substituições, entrou ali o time, jogadores que são, né, que tem o perfil de titularidade, né? Entrou o Goulart, entrou o Everaldo, entrou o Jacaré, entrou o Cauli, né? E deu uma melhorada, tanto é que até conseguiu empate no gol de pênalti, né? O pênalti muito bem assinalado pela arbitragem, de fato, né? A falta em cima da linha, muito, o árbitro estava bem posicionado, marcou sem titubear, mas não foi suficiente. Então o Bahia está fora da Copa do Nordeste, é vexame sim, independente de ser Grupo City ou não, independente de ter gasto 70 bilhões ou não, mas o time que o Bahia tem, ele pode oferecer mais. Mas esse time está, cada dia que passa, mostrando que não. Mas eu queria que você deixasse a sua opinião. Você acha que o Renato Paiva deve cair, né, deve aproveitar o momento de sair, porque falta um mês para começar o Brasileirão. Seria a possibilidade
do Bahia ter aí um mês, né? Do Bahia ter um mês para procurar um novo treinador e já se adaptar a esse novo estilo de um novo treinador. Ou você acha que deve dar mais tempo ao Paiva e o que deve mudar é o elenco? Eu, na minha opinião, mudaria tudo, elenco e treinador. Mas vamos aguardar os próximos passos, qual será a solução que o Bahia vai dar. Então, nós somos do canal 2x1 aqui no Tem Empate. Deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva, né? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.